Eu sou Matheus Pimentel, sou usuário de cadeira de rodas, tenho 1,98 m, tenho cabelos pretos, uso aparelho ortodôntico, tô com a blusa azul, com o nome Recife Meu Amor e um coração vermelho, tô com a calça de algodão cru, tô com a sandália de couro e a minha cadeira é em tons de azul. Aqui onde eu estou tem fundo laranja e branco e algumas pandas. Eu sou pedagogo de formação, sou arte educador, sou multiartista, porta-voz e passista de frevo. E é isso, né? Paralelo a isso, eu também sou empresário, mas a arte é a minha missão. E o que eu faço hoje é propagar o nosso carro-chefe de antemão, que é falar do frevo, que é mostrar essa cultura, né? Esse lugar onde o frevo, ele, pra mim, ele hoje, perguntar o que é que eu mais amo fazer, é falar de frevo, é dançar frevo. Mas, acima de tudo, é falar da cultura popular e fazer cultura popular. Que eu venho desse ambiente e eu entendo esse ambiente como a importância da formação e da visão de mundo. E foi ali que eu construí a minha visão de mundo, que eu construí a minha história e que eu vou construindo cada dia quando eu mergulho, pesquiso, vivencio e atuo nesse lugar. A dança, ela chega na minha vida, eu acho que na barriga da minha mãe. Minha mãe, eu digo que todo o cunho disso, se for olhar, foi minha avó que incentivou a minha mãe, que criou esse ambiente artístico dentro da minha casa, porque ela já levava minha mãe para dançar a cultura popular, minha mãe dançou pastoril, meu tio dançou quadrilha junina, que é outra coisa que eu também faço. Então acho que a partir daí eu já começo a ter esse contato, já ter esse ambiente da dança com esse carro-chefe dentro de casa, né? Acho que minha mãe é minha maior inspiração do que é arte, porque ela sempre me incentivou, porque ela também fez arte. E aí nasce o Matheus, uma criança de 6 meses e 12 dias, e que descobre ao longo do tempo que tem uma pequena deficiência. Só que nesse contato dessa deficiência também veio junto ao longo do tempo descobrir que eu tenho altas habilidades, que é o que as pessoas chamavam no passado de superdotação. Essas altas habilidades ela acarretou em ele procurar uma fuga, um refúgio para tanta informação que é acumulada no meu cérebro. E o que foi que eu consegui encontrar isso, como acho que todo artista, na escola. Na escola eu começo a ter contato com a dança, ter contato com o teatro, a partir de uma coordenadora que olhou para mim, tia Miriam, que até hoje chamo carinhosamente tia Miriam, e disse, tem um grupo de teatro e dança na escola, por que não fazer isso, já que você resolve tão bem as atividades da escola, e aí para ter mais que um refúgio. E aí eu fui fazer dança e teatro na escola e foi aquele primeiro contato, só que já tinha esse incentivo também dentro de casa, né? E quando eu tenho esse contato, eu descobri que ali começava o mundo. Ali eu tinha outra visão de mundo, mesmo tendo aquela pequena deficiência, não tinha nenhuma limitação na minha cabeça desde já. E aí, como todo artista, né, começa a se destacar na escola, por ter boa desenvoltura, dançar bem, falar bem. E ali eu já me entendia como artista, já entendia aquilo, eu entendia que aquilo precisava ser profissionalizado. Dentro da escola eu já falava que a gente precisava ter um grupo que tivesse bons figurinos, bons cenários, porque se a gente estava ali, eu já entendia que a educação era a porta, por ter minha mãe como pedagoga, né? Então ali eu já comecei a observar que as pessoas não olhavam para a minha pequena deficiência quando eu estava fazendo arte, porque a arte era algo que se tornava grandioso. E fui crescendo e mergulhando na dança, e aí, que paralelo à dança, acho que todo bailarino se encontra também com o teatro. E aí fui encontrando o teatro e a dança como esse mergulho. E só que assim, dançar, movimentar o meu corpo, entender que essas células passavam uma mensagem para as pessoas
isso me fortalecia cada vez mais. Porque dali eu começava a entender que aquela pequena deficiência, daquele pequeno pezinho levantado, fazia as pessoas verem que tinha uma possibilidade de um corpo que passava mais mensagens do que olhar para aquela pequena deficiência. Aos 15 anos, eu precisei passar por uma cirurgia, onde eu digo que eu estava no meu auge da dança, assim, já tinha tido mergulhos em projetos, que já dançava frevo, já tinha ganho concursos de fantasias. E aí eu precisei passar por essa cirurgia, e essa cirurgia ela foi mal sucedida, né? Teve esse mau sucedimento, esse erro médico que me torna usuário de cadeira de rodas. E para um jovem de 15 anos que está conhecendo a vida, que ama fazer arte, que já pesquisava e já estudava a cultura popular do estado, já era quadrilheiro, desde 2007 eu encontro a quadrilha junina, que é outro ambiente que eu também vi o mundo, fez minha construção de mundo para englobar todo esse corpo que hoje dança. Ver que teve essa pausa, esse choque, só que graças a ter uma família que chega junto, que tem estrutura para me apoiar e ter artistas importantes do meu lado, de dizer que a vida precisava continuar, que eu conseguiria fazer arte, que eu conseguiria vivenciar, levar essa mensagem para o mundo. Eu entendi depois de 1 ano e meio que eu precisava seguir. E seguindo com a dança, que foi ali que eu entendi que todo corpo dança. Inclusive, isso é uma essa frase de uma das minhas oficinas, todo corpo dança. E aí eu levo isso para o mundo inteiro. O mundo precisa entender que, independente da sua deficiência, independente da sua limitação, todo corpo ele vai encontrar a dança. Porque a gente precisa de dança para sobreviver, a gente precisa de música, a gente precisa de arte. A arte ela faz parte de todo cidadão. Ela é algo que tem que estar. A arte ela é ordinária, ela tem que estar na nossa mesa. E aí, entendendo toda essa globalização, eu começo a ir para a fase adulta. E aí eu entendi que eu precisava espalhar essa missão. Só que eu sou uma pessoa muito bairrista. E eu disse, não, eu preciso que Pernambuco, que meu estado, entenda que tem um usuário de cadeira de rodas que faz arte e que ele quer mostrar para outras pessoas que isso é possível. Porque quando eu ligava a televisão, eu não via o meu corpo dançando, eu não via um corpo igual ao meu dançando, eu não via um corpo igual ao meu atuando. E aí eu pensei comigo um dia, eu disse, eu preciso chegar e ter essa notoriedade para que outros Mateus liguem a televisão, vejam que é possível dançar, veja que é possível fazer arte e veja que é possível sobreviver disso. Porque o artista ele é um lutador e um sobrevivente. E quando eu chego nesse ambiente, Recife sempre me abraçando, sempre me impulsionando. É uma frase que é minha, eu levo comigo, que é parafraseando Cicero Dias, eu vi o mundo e ele começa no Recife. E aí, com essa necessidade de cada vez mais levar arte, eu chego na escola de frevo, que eu já tinha 2 ídolos muito grandes lá, que um é meu professor, Pinho Fidelis, e Vanderlei, que me batiza de Menino Luz. Ele diz, você é um menino luz, sua arte leva a luz. Vanderlei Aires. E eles me impulsionam para esse caminho, e eu converso com o Pinho, que antes era meu ídolo e depois se torna meu professor, porque eu digo, eu quero fazer frevo. Eu quero levar o nosso carro-chefe, porque se qualquer turista ou qualquer pessoa chega aqui e pisa no estádio e quer falar de frevo, todo mundo que chega em Pernambuco, né, quer conhecer o frevo. E aí eu disse, se esse é o carro-chefe do meu estado, eu vou mostrar que o meu corpo, ele também faz isso. Logo esse frevo que pra gente e pra todo mundo é vendido como um frevo acrobático, um corpo dito pela sociedade padrão, um corpo dito normal, um corpo dito perfeito. Eu entendi que o meu corpo ele precisava levar esse frevo
porque outros corpos precisam ser alcançados. E aí eu chego na escola de frevo, pré-pandemia, já depois de todo esse caminho, né? Já fazendo arte, já fazendo teatro. Eu chego na escola de frevo e digo, eu quero fazer frevo. Essa escola que teve o Mestre Nascimento do Passo como propulsor, e essa escola também que tem essa historicidade da estrutura. Quando eu chego à escola, ela não tem, para eu começar a fazer frevo, essa escola tinha escadas que precisavam me carregar para poder subir. Só que esse corpo dançante que vos fala é um corpo que insiste em querer levar mensagens para outras pessoas. E esse corpo precisava ocupar aquele espaço porque entende que a missão é levar vida para outras pessoas e levar reflexão. E pré-pandemia já se busca esse desenrolar que essa escola precisa se tornar inclusiva, ou pelo menos integrativa. E aí meu professor Pipidelli, junto com a direção da escola, vai em busca de que essa escola precisa ser reformada. Porque por mais que tenha esse patrimônio, esse entendimento, a sociedade precisa ocupar espaços. E eu preciso ocupar esses espaços por ser essa representatividade. E aí veio a pandemia. E dentro da pandemia, essa escola começa a se estruturar. Essa escola tem essa reforma autorizada. Só que esse corpo que ama falar de frevo, que é o carro-chefe, para dentro de casa. E aí eu precisava dançar de alguma forma. E o meu professor entende que eu ia ser o único aluno remoto. E por quê? Porque esse corpo que gosta de falar do frevo, que entende essa representatividade, não poderia ficar parado, porque hoje dançar para mim é literalmente uma terapia. A minha fisioterapia foi substituída pela dançoterapia, que é algo que ainda está sendo discutido e conversado no mercado, mas eu digo que a dançoterapia ela salva. Hoje eu chego na escola com a mobilidade menos reduzida e hoje, por conta da dançoterapia, eu consigo fazer coisas que me dão autonomia como cidadão. E é bem importante a gente entender a dança como terapia, porque o próprio nosso mestre do frevo Nascimento do Passo, ele disse: o frevo é energia, saúde, ginástica e terapia. E aí eu entendendo a dança como terapia, já levo a sociedade para repensar onde também está o lugar da dança, o que é também fazer dança. Esse profissional da dança lá na pandemia continua fazendo dança remota, continua tentando fazer a sociedade cada vez mais. Olhou para o audiovisual e dentro desse audiovisual eu precisei buscar essa representatividade e aí foi quando eu consegui fazer as pessoas terem notoriedade. E a partir daí, da pandemia, a gente conseguiu ter vários contatos com muitas pessoas. E eu agradeço a 2 grandes mestres da dança, que é Marcelo Grangeiro, por ter me dado bastante impulsionamento na dança do audiovisual, e Jane Arocha, que é alguém que me incentivou cada vez mais a buscar e me incentiva e me informa cada vez mais a levar esse corpo dançante. E quando voltamos da pandemia, eu sempre tive um sonho de ser o rei do carnaval. Porque eu dizia que o rei do carnaval também precisa usar a coroa na cadeira de rodas. Para que as pessoas entendam que ser rei do carnaval tem uma representatividade que é a representatividade maior na nossa maior festa do estado. Ele também dança dessa forma e ele precisa levar esse entendimento. E aí eu começo a preparação, eu começo a buscar, a incentivar outras pessoas da ciência a querer estar nesse lugar. Porque esse lugar é um lugar de grande notoriedade e a gente sabia que pós-pandemia aconteceria o carnaval de todos os tempos, o carnaval da saudade. E esse corpo dançante
vai em busca desse entendimento. A escola de frevo se passa a ser uma escola integrativa, onde hoje tem uma sala acessível, e essa sala acessível eu convido a todo mundo a dançar, né? Eu digo que eu sou esse primeiro usuário de cadeiras de rodas da escola de frevo, a dançar frevo, e aí eu convido todo mundo a dançar junto comigo. E dizer, venham juntos dançar frevo, que é o nosso carro-chefe, mas acima de tudo dançar. E aí tem a escola de frevo tem essa sala, e chega o carnaval e eu já me preparando, me torno o rei do carnaval da pessoa com deficiência. Sou atualmente o rei do carnaval da pessoa com deficiência. E nesse carnaval que teve essa grande visibilidade, essa notoriedade, que eu sou muito feliz em ocupar esse lugar, ocupar esse cargo. Muito mais do que o cargo é a notoriedade de mostrar que o corpo com deficiência, ele dança, ele tem essa reverberação, esse impacto social, porque a dança, assim como o frevo, né, é político, ele é histórico. A partir do momento que tem um corpo com deficiência dançando, a gente está construindo e fazendo história. E a gente precisa entender isso para a abertura de políticas públicas, para abrigos de editais. Esses corpos, eles dançam, eles precisam de uma coisa que eu precisei e que eu luto para que outras pessoas precisem: oportunidade. O artista da dança, ele precisa de oportunidade. Ele precisa viver daquilo que da fonte que o inspira. E é assim que eu vou, né, construindo a minha história com a dança. Paralelo a isso, eu também tenho uma vivência da dança muito grande, além da cultura popular, com a quadrilha junina. Hoje eu sou o primeiro cadeirante do Brasil a dançar em quadrado de uma quadrilha junina. A quadrilha a qual eu faço parte é a minha queridinha quadrilha junina Raio de Sol. A quadrilha junina Raio de Sol é uma quadrilha junina que traz esse viés da cultura popular pernambucana. E veio o desafio da minha coreógrafa maravilhosa, Lena Nascimento, deu esse desafio para que eu dançasse num quadrado de uma quadrilha. Eu já tinha sido personagem um ano antes, mas o corpo com deficiência, ele precisa ocupar outros espaços. E que bom ter uma quadrilha como a Raio de Sol, que entende isso. E aí eu vou pro Arraial dançar quadrilha num quadrado com uma dama, e os passos inteiros da quadrilha precisa ser adaptado. Imaginem que histórico a gente fez nesse último São João. Um usuário de cadeira de rodas dançar num quadrado de uma quadrilha junina, onde era algo dito pelas pessoas impossível. E aí onde a gente vê o lugar da dança. A dança, ela quebra paradigmas para mostrar que o possível é a realidade para aquele que quer e acredita. E dentro dessa possibilidade, eu dancei com a Raio do Sol. E a gente fez uma homenagem a Mestre Luciano, e eu dancei cavalo marinho, e eu desci da cadeira, e eu subi da cadeira. E levei isso para impactar o Brasil e fazer as pessoas refletirem que a dança, ela está nesse lugar. Ela está nesse lugar do querer, e ela está nesse lugar da acessibilidade para quem quer deixar acessível. Ser artista da dança é acreditar que é possível transformar o mundo dessa forma. E eu acredito, e eu sou muito feliz por ter essa representatividade. A dança é o meu amor, assim, é o meu querer, é o que me impulsiona a viver e querer que outras pessoas sintam o amor através das partículas que se movimentam. Entendi. Como é ser espectador da dança? Eu acho que ser espectador da dança é um lugar, na verdade, que a sociedade já me coloca. Normalmente, uma pessoa com deficiência, na cabeça das pessoas, é um espectador da dança. Ele está ali só para consumir.
só para assistir a dança. Acho que ser espectador é um lugar que intencionalmente é colocado o não me ver como protagonista. E como espectador, eu vejo ao longo desse tempo inteiro a falta de acessibilidade. Por exemplo, a falta de acessibilidade nos teatros, tanto como protagonista, tanto como espectador. Essa falta de acessibilidade ela precisa ser discutida todos os dias. Porque o lugar hoje que você vai olhar, em alguns teatros, o espectador, o usuário de cadeira de rodas está lá no fundo, ele não vai alcançar a ver totalmente o palco. E aí, ser espectador, estruturalmente já é bem difícil. Só que eu acho que por ser uma pessoa que insiste em querer estar em todos os ambientes e na contramão da história, eu sempre busco essa necessidade de estar em todos os ambientes onde tem arte, onde tem dança, para assistir. Por quê? Porque até para assistir, essa falta de acessibilidade sempre tem um público bem reduzido de pessoas com deficiência como espectador. Por conta dessa falta de acessibilidade, por conta dessa falta de chegar próximo, de mostrar que é possível. Imagine hoje uma pessoa com deficiência que sai da periferia para ir consumir um espetáculo de dança a 1 hora da sua casa, onde você vai precisar de transporte, onde você vai precisar de, se o ingresso for custeado, você vai precisar comprar ingresso, porque geralmente você só tem acesso a metade do valor, e essa metade desse valor, ele pode lhe pesar financeiramente, onde você pode preferir optar por ou fazer outra coisa ou consumir arte. Então isso também é uma falta de acessibilidade que precisa ser discutido. Eu acredito que todo espetáculo de dança, especificamente de teatro, ele precisa ter um fundo onde tem que ter ingressos gratuitos para pessoas com deficiência, porque só a distância, só o percorrer para você ser um telespectador já é uma grande dificuldade. E aí, levanto mais uma vez essa pauta de que os teatros do Recife precisam passar por uma acessibilidade, tanto como protagonismo como telespectador. Eu acho que a gente por ser uma figura de grande dificuldade dentro da sociedade, a gente precisa tanto dos teatros de rua terem em busca primordialmente de uma boa acessibilidade, para que a gente tenha esse prazer de consumir como telespectador, para que a gente tenha essa vontade de querer sair das nossas casas para consumir teatro, para consumir dança nessa cidade, nesse estado tão pulsante. As dificuldades de ser um artista da dança hoje no estado realmente a falta de acessibilidade, e a falta de acessibilidade por completo. Por exemplo, algo que eu discuto muito é os editais. Por que não ter editais específicos e mais simples para as pessoas com deficiência? Por que não ter um comitê que traga um conselho que traga as pessoas com deficiência da dança para próximo, para que eles possam mostrar a sua arte ou incentivar novas pessoas a fazerem a sua arte. Porque, por exemplo, nesse carnaval, como no carnaval, hoje se entendeu-se, e eu digo que eu passei por um carnaval acessível de estrutura, mas e a trajetória e os entendimentos da população? Como fazer essa conscientização que as pessoas da arte, as pessoas da ciência, da dança, precisam chegar até esses ambientes? Como fazer a população se conscientizar que a pessoa com deficiência quer viver da dança, quer viver da sua arte? Então, são desafios que, para mim, me motivam, mas que para outras pessoas podem desmotivar a querer vivenciar daquilo e precisar
buscar outros meios e não só viver da sua arte. Por exemplo, eu como artista da dança hoje, se eu quisesse fazer uma performance na praia, se eu quisesse fazer uma performance em um chão que não tem acessibilidade, aqui eu procuro quem vai me acessibilizar. São lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Eu entendo que a sociedade ainda está nesse caminhar da inclusão. Só que tem respostas que precisam ser para hoje, porque a dança está acontecendo agora, corpos já estão sendo ocupados. Então essas dificuldades elas são diárias. E a gente precisa cada vez mais, juntos, chamar a sociedade para juntos, para buscar essas respostas. Porque eu não preciso ser uma pessoa com deficiência para lutar pela deficiência, para lutar por nós. Nós precisamos da maioria para vir juntos e lutar e dizer que as pessoas na ciência da dança, desse estado, dessa cidade, precisam de mais oportunidades, precisam de vivências, precisam de políticas públicas. E os desafios eles são diários, eles são constantes, mas acima de tudo o dançarino é muito forte. Então a gente que dança, a gente é muito feliz com toda essa contemplação. Matheus, a gente passou por todo esse percalço da dança, que foi bailarino, que fez balé, porque a gente sempre tem contato primeiro com o balé. Acho que é algo que é imediato quando é levado para esse caminho. Que é o único cadeirante sapateador do Brasil e o único, até os momentos registros, o único usuário de cadeira de rodas que dança frevo. Tem essa felicidade de ter tido esse caminho, né? Mas que é um caminho desafiador. Mas que, acima de tudo, eu digo que é uma pessoa muito importante passou na minha vida, me deixou uma mensagem. Chame mais um. Esse chame mais um para mim, chame mais um para lutar pelas outras pessoas, para ser esse porta-voz, para dançar, para fazer arte, para viver de arte. E é isso. Eu acho que dançar é impulsionar a alma, é o querer, é Pernambuco. Chame mais um para dançar, chame mais um para ser arte. Viva a pessoa com deficiência, viva esse estado revolucionário, viva a dança. Eu digo que quem dança é mais feliz. Quem dança está mais próximo de abraçar a felicidade. Porque Fernanda Montenegro falou uma frase que eu também levo para mim. Para onde eu for após a morte, eu quero levar minhas memórias. E eu quero levar minhas memórias da dança. Porque para quem eu dancei e onde eu dancei, tinha um porquê. Transformar o mundo com a arte. Porque eu sou isso e eu desejo que as pessoas da ciência entendam que podem ocupar qualquer lugar que desejam, que os artistas da dança, da pessoa com deficiência, entendam que é possível ocupar esse lugar, que é necessário ocupar esses espaços e que juntos a gente possa transformar a sociedade e entender para chegarmos à verdadeira sociedade inclusiva. Tchau. Nascemos imensidão, perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição. Abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Nascemos imensidão,
perdemos a conexão. Pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição. Abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida. Obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor infinito, a semente vai germinar. É assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. A semente vai germinar. É assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor, nossa terra é de amor infinito. A semente vai germinar. É assim que a vida é. É assim que a vida é. Entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar. É assim que a vida é. Nunca é tarde.